O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho, narrado por São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos vir e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. São palavras da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles que estão também presentes espiritualmente em verdade. A todos sejam bem-vindos e que o bom Jesus, como sempre, abençoe a todos nós. Não só de pão vive o homem, disse Jesus. Meus irmãos, quando Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães, o povo começou a segui-lo mais alvoroçadamente. E ia sempre à procura dele, onde quer que ele estivesse. Mas Jesus percebeu que ainda era uma fé sem profundidade. O que acontece também conosco. Nem sempre temos uma fé viva, operosa, uma fé sem profundidade. Eles disse que não tinham entendido o alcance do milagre que fizera. Qual foi o alcance, o significado do milagre? Era o sinal de sua identidade messiânica. Fez o milagre para mostrar sua identidade messiânica. Pensavam somente no pão que haviam comido e nada mais. Deviam trabalhar para ter o pão que dura para a vida eterna, isto sim. E mais concretamente, o pão que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Jesus está sempre transmitindo suas mensagens importantes. Perguntaram-lhe então o que deviam fazer para trabalhar nas obras de Deus. E Jesus lhes deu esta clara resposta: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. Esta é a grande obra de Deus, acreditar naquele que ele enviou. O Pai enviou. E quem foi aquele que o Pai enviou?
exatamente ele, Jesus. Era esta a grande lição que eles deveriam ter tirado do milagre dos pães e que nós também temos que tirar. Qual é esta grande lição? Crer em Jesus, crer em Jesus. A gente lê a palavra, como acabamos de ler, a gente tem que prestar atenção e acreditar no que ele falou conosco. Aí eles colocaram uma condição para aceitar essa fé, que Jesus fizesse um milagre, como Moisés, que no deserto tinha dado o pão do céu. Mas a resposta de Jesus é clara e muito nobre. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí lhe pediram pressurosamente: Senhor, dá-nos desse pão. Gostaram da conversa, dá desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Estão pedindo pão? Aceitem-me, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Temos que ir ao Senhor Jesus para saciar nossa fome, nossa sede. Quanta gente vive insatisfeitos, incontentes, por quê? Está faltando o pão da vida na vida deles. E nós sabemos que o pão da vida é a Eucaristia, que temos que receber pelo menos, uma vez por ano. Até nós, sacerdotes, não temos obrigação de celebrar a missa todo dia, mas temos obrigação de celebrar pelo menos uma vez por ano, e os fiéis participar da Santa Missa. Meus irmãos, vejam, como o pão é necessário para alimentar nossa vida terrena, e ninguém fica sem comer, como a água é indispensável para matar nossa sede, todo mundo sabe disto. Assim a fé em Cristo é o pão da vida eterna e a água que jorra para a eternidade. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, dissera Jesus ao tentador. A Quaresma nós ouvimos esse Evangelho. Essa palavra é o Evangelho, essa palavra é o próprio Cristo, palavra eterna do Pai, o Verbo de Deus. Ouvir a Cristo e seguir a Cristo é aurir a vida que dura para sempre. Não só ouvir, ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É preparar-se para a imortalidade, simbolizada pela árvore da vida do paraíso terrestre. A Igreja nos traz também hoje a primeira leitura da liturgia da palavra, o episódio do maná e das codornizes do deserto. Evidentemente, é por ser um fato paralelo à multiplicação dos pães. Mas tanto num caso como no outro, é preciso não ficar na materialidade do maná e das codornizes, nem dos pães e dos peixes. O importante, tanto num caso como no outro, é a ação de Deus que aí acontece, né? A gente muitas vezes vê tantas coisas importantes na vida, mas a gente não pensa que é a bondade de Deus que está realizando tudo aquilo. O importante em nossa vida continua a ser isso. O que é importante na nossa vida? Descobrir a ação de Deus nos acontecimentos. As coisas acontecem não por acaso, mas é sempre com a permissão divina. Por isso que Nosso Senhor falou para nós de uma forma muito clara: um fio de cabelo não cai de nossa cabeça sem a permissão divina. Uma simples folha não cai de uma árvore sem que Deus permita. Então aqui, descobrir a ação de Deus nos acontecimentos. Parar e se perguntar: por que é que está acontecendo isto? O que é que Deus está querendo nos dizer? O que é que Ele está pedindo a cada um de nós? Ouvir os passos de Deus nos caminhos da história, na vida e na morte, nos sofrimentos e nas vitórias, na esperança dos jovens e nas preocupações dos adultos. Há pessoas, e muitas pessoas, que são ávidas de milagres e acabam acreditando até em falsos milagres.
Não podemos cair no exagero, em tanta mar e tanta terra. Vamos acreditar, mas não vamos exigir milagre do Senhor Jesus. Meus irmãos, devemos ter presente que o milagre não é o caminho normal de Deus. Veja, o milagre não é o caminho normal de Deus. Milagres acontecem, mas como exceções no agir de Deus. É uma exceção o milagre. Deus age na simplicidade do cotidiano. Tudo aquilo que estamos vendo é um milagre de Deus. Que é tudo ele um grandioso milagre. Desde o caminho do sol e das estrelas até o suceder-se das estações e o ciclo da vida do homem, das plantas e dos animais. Tudo isso é um verdadeiro milagre que Deus faz acontecer a cada momento. Deus caminha com o seu povo, está sempre nos ajudando. Ele está no mais íntimo de tudo o que acontece, na cultura, no progresso, na procura de um desenvolvimento integral, como esse que somos convidados a promover na face da terra. Por isso mesmo o saudoso Papa João XXIII convidava a ler os sinais dos tempos. O Papa João XXIII foi um Papa muito simples, passou para nós esse grande ensinamento, analisar todos os acontecimentos da vida à luz da fé e descobrir o que é que Deus nos quer falar através de cada um deles, que é que Deus está pedindo e falando conosco. E aqui terminando, vejam bem este pensamento final. Feliz de quem sabe sentir a presença de Deus e escutar a sua voz. Queremos ser felizes, queremos agradar a Deus, queremos garantir a nossa salvação eterna, vamos procurar sentir sempre a presença de Deus e escutar a sua voz. Assim estaremos agradando a Deus, estamos alimentando nossa alma, não só com o pão, mas também com a sede da água espiritual. Vou levar para nossa casa esse pensamento feliz de quem sabe sentir a presença de Deus e escutar a sua voz. E aqui podemos terminar nossa reflexão com aquele pensamento que já disse diversas vezes, mas que é muito importante. Quando nós íamos para a universidade em Roma, nós passávamos por uma casa muito simples, mas na varanda havia um azulejo com uma frase muito importante. Due cose più mai nos separeranno. Loco di Dio che li vede sempre, il cuore della mamma che segue ovunque. Uma frase diz em italiano: duas coisas nunca se separam de nós. Quais são essas duas coisas que nunca se separam de nós? Primeiro, o olho de Deus está sempre nos vendo. E segunda coisa, o coração da Mãe do Céu, que é também nossa mãe, que nos acompanha por toda parte. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos nos tornar praticantes dessa mesma palavra. Amém. Tomemos o nosso folheto. Creio em Deus Pai.